European Council President Antonio Costa wrapped up his tour of the Gulf in Qatar on Wednesday, saying he came to listen to the leaders at a critical moment, to push for sustainable peace and to reopen free navigation in the Strait of Hormuz. He says the world is entering a dangerous moment, and unless countries defend the international rules-based order, the alternative is chaos we're already seeing from Ukraine to the Gulf. After meetings across the UAE, Saudi Arabia, and Qatar, Costa made it clear the European Union is a reliable partner to the Gulf to support the region's stability and security. In an answer to Euronews, he said the EU wants deeper and stronger cooperation with the Gulf, and that's what he heard from all the leaders. It's important that the European Union and the Gulf cooperation countries could work together between the EU and the GCC, but also bilaterally with each Gulf state. And we are keen to do this. We are negotiating free trade agreements with some of them, strategic partnership with the others, and we are talking with all of them. I think more than ever, it's very important that we achieve this. Costa says the economic impact of disrupted shipping is already being felt worldwide, adding pressure to move quickly. He said everyone must use the momentum created by the ceasefire and that European countries are committed to secure, safe passage in the region. It is essential that all parties use the momentum created by the recent United States-Iran ceasefire brokered by Pakistan in order to address the concerns of the international community regarding Iran. That means nuclear program, of course, but also its ballistic missile program. Iran's support to proxies destabilizing the region, and the blockade of the international sea lanes. This war has already had disastrous consequences that are being felt all over the world, and that will only get worse with every day without a solution to this conflict. Restoring freedom of navigation in the Strait of Hormuz is crucial and urgent, and Europe is committed to help guarantee the safe and unimpeded passage of ships. This is the objective of the coalition of countries that France and the United Kingdom are assembling with partners around the world. Costa also warned that Hezbollah poses an existential threat in Lebanon, saying Iran-backed groups are destabilizing the region. He added the European Union supports Lebanese leadership efforts to ban the group's military activities as the only path to long-term stability. The Council President also announced plans for a second EU-GCC summit later this year, this time in the region, saying Gulf partners can count on the EU's support now and in the future. Adel Halim, Euronews, Doha. O Líbano está envolvido em negociações diretas com Israel pela primeira vez em 30 anos para pôr fim aos combates entre o Estado hebraico e o Hezbollah. As conversações decorrem em Washington, D.C. e são mediadas pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. The number one objective at this stage is the end of hostilities and the cessation of the violence. Lebanon has paid an extremely high price and continues to pay an extremely high price, both in terms of death, injured, as well as massive displacement. Mais de 2.000 libaneses foram mortos e cerca de 1.200.000 foram deslocados internamente desde que Israel lançou uma ofensiva aérea seguida de invasão terrestre em março. O Hezbollah tem rejeitado a proposta de Beirute para depor as armas. O ministro libanês da Economia dá a entender que a milícia xiita, apoiada pelo Irão, acabará por ser pressionada a aceitar o programa de desarmamento devido à exigência popular. We're counting on the national consensus at this point that nobody wants violence internally. O frágil cessar-fogo alcançado entre Israel, os Estados Unidos e o Irão na semana passada não foi alargado ao Líbano. Uma nova missão da flotilha humanitária, composta por cerca de 40 embarcações, partiu de Barcelona na quarta-feira com destino a Gaza, numa nova tentativa de quebrar o bloqueio israelita e de entregar ajuda à região.
Segundo os organizadores da flotilha Global Sumud, mais de 20 embarcações francesas e 4 italianas irão juntar-se a 24 de abril após uma paragem de uma semana na Sicília para uma formação em não-violência. A palavra Sumud significa resiliência em árabe e tem como objetivo reunir centenas de ativistas pró-palestinianos de dezenas de países. Os navios da flotilha são, na sua maioria, veleiros. No final de 2025, cerca de 50 embarcações com figuras políticas e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg, foi abordada pela Marinha Israelita em águas internacionais, o que constituiu uma ação ilegal segundo a Amnistia Internacional. Por seu turno, Israel invoca o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, afirmando que o bloqueio e a intervenção naval são medidas necessárias para impedir o contrabando de armas e de materiais de utilização dúbia. A faixa de Gaza, governada pelo Hamas, encontra-se sob bloqueio israelita desde 2007. Após o desentendimento com Donald Trump, a primeira-ministra italiana está a estreitar laços com a Ucrânia. Durante a reunião bilateral com Volodymyr Zelensky, realizada na quarta-feira em Roma, Giorgia Meloni confirmou o total apoio a Kiev e anunciou o interesse numa iniciativa conjunta de produção de drones entre Itália e a Ucrânia. Este é mais um sucesso para a indústria de defesa ucraniana na sequência dos acordos de cooperação assinados em Berlim e Oslo. L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica sulla Federazione Russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Após a cimeira com Meloni, Zelensky reuniu-se com o chefe de Estado italiano Sergio Mattarella, que reafirmou o apoio da Itália à Ucrânia, bem como o apoio ao processo de adesão de Kiev à União Europeia. Um aluno de 14 anos abriu fogo em 2 salas de aula de uma escola secundária no sul da Turquia na quarta-feira. Os disparos fizeram 9 vítimas mortais e 13 feridos, 6 deles graves. O atirador, que estava munido de 5 armas, acabou por ser morto. Evet, 8. sınıf öğrencisi, okulumuzun öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. Segundo a imprensa turca, o pai do atirador foi detido. O motivo do ataque é ainda desconhecido. O Ministério Público local já abriu uma investigação. Este incidente acontece apenas um dia depois de um ex-aluno ter disparado de forma aleatória numa outra escola secundária turca, o que causou 16 feridos. A aplicação de verificação de idade da União Europeia para plataformas online está tecnicamente pronta e será lançada em breve, afirmou na quarta-feira a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no momento em que um número crescente de países está a avançar com planos para restringir o acesso dos utilizadores mais jovens às redes sociais. First, it is user-friendly. You download the app, you set it up with your passport or your ID card. You then prove your age when accessing online services. Second, it respects the highest privacy standards in the world. Users will prove their age without revealing any other personal information. Put simply, it's completely anonymous. Users cannot be tracked. Third, the app works on any device. Phone, tablet, computer, you name it. As autoridades europeias alertaram para o facto de as crianças estarem cada vez mais expostas a conteúdos nocivos online, citando como exemplos o ciberbullying e funcionalidades viciantes concedidas para maximizar o envolvimento. No entanto, não foi apresentado um calendário para a implementação total do sistema em toda a União Europeia, nem foi anunciado se os Estados-membros serão obrigados a adotar estas plataformas. A medida visa as principais redes sociais, nomeadamente o TikTok, o Facebook e o Instagram, bem como o Snapchat, que entraram em conflito com a Lei dos Serviços Digitais de Bruxelas no que diz respeito à segurança infantil e ao design viciante.
O ministro das Finanças polaco, Andrew Domanski, aconselhou recentemente os cidadãos a ter dinheiro em casa para o caso de falhas nos sistemas digitais. A Euronews perguntou aos residentes de Varsóvia o que acham desta recomendação e se mantêm uma reserva de dinheiro para emergências. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Nie można być całkowicie zależnym tylko i wyłącznie od bankomatu. No to warto trochę mieć. Zawsze mam z sobą trochę tam do 1000 złotych mam, żeby w razie czego, bo jak podróżuję na przykład i nie ma innej opcji, często tylko gotówką. Uważam, że tak, że musimy mieć i kartę, i pieniążki. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, jesteśmy w jakiejś miejscowości, ktoś nam kradnie kartę albo gubimy. No jesteśmy pod presją, prawda, że nie mamy czym zapłacić, nawet powrotu kupienia biletu. Ja mam takie myślenie, co gotówka to pierwsze, a po drugie to jest karta i coś tam na rachunkach. Bo tak dla zwykłej osoby, wszystko może być. Wojna, kryzysy w świecie, tak, i bez gotówki, to tragedia. Ao mesmo tempo, a União Europeia considera criar uma moeda digital para reduzir a dependência dos processadores de pagamentos americanos. Nie jesteśmy w strefie euro, ale euro to jest taka pewna gotówka. Nie wiem, jak banki z tym dadzą radę, to znaczy jak to rozwiążą. Myślę, że ta cyfryzacja na tyle postępuje, że dobrze jakbyśmy się jakoś uniezależnili od tych dużych koncernów. Com guerras, ciberataques, apagões contínuos e após as experiências da pandemia, cada vez mais as pessoas preferem ter dinheiro nas mãos.